Introdução ao livro de Daniel. Autoria. A autoria do livro de Daniel constitui uma das questões mais debatidas em toda a literatura do Antigo Testamento. A tradição judaica e cristã sempre atribuiu a composição da obra ao profeta Daniel, personagem que ocupa posição central em toda a narrativa. O próprio livro apresenta Daniel como um jovem judeu pertencente à nobreza de Judá, que foi deportado para a Babilônia durante a primeira invasão promovida por Nabucodonosor. Ao longo da obra, Daniel aparece como intérprete de sonhos, conselheiro de reis, estadista e profeta que recebe revelações acerca do futuro dos impérios mundiais e do estabelecimento definitivo do reino de Deus. Os capítulos narrativos apresentam diversos episódios vividos pelo profeta na corte na Babilônia e posteriormente na corte medo-persa. Enquanto a segunda metade do livro registra visões recebidas diretamente por ele. A tradição judaica preservou de forma consistente a compreensão de que Daniel não era apenas o protagonista, mas também o autor das revelações registradas. Embora o livro tenha sido incluído na seção do Antigo Testamento do cânon hebraico, e não entre os profetas, isso jamais significou uma rejeição de sua autoria tradicional, mas refletiu principalmente critérios canônicos relacionados ao gênero literário e à função histórica da obra dentro da Bíblia hebraica. O próprio texto oferece importantes evidências internas favoráveis à autoria de Daniel. Diversas seções são escritas em primeira pessoa, especialmente os capítulos de 7 a 12, nos quais Daniel relata diretamente suas experiências visionárias, seus jejuns, suas orações e os diálogos mantidos com mensageiros celestiais. Essa característica autobiográfica aproxima Daniel de outros livros proféticos, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, nos quais o próprio profeta registra suas experiências pessoais. Além disso, o livro demonstra notável familiaridade com costumes administrativos da Babilônia e da Pérsia, com títulos oficiais, práticas da corte, organização política e protocolos governamentais que dificilmente seriam reconstruídos com precisão por um escritor muito posterior, sem acesso a tradições históricas confiáveis. O conhecimento detalhado da educação dos sábios babilônicos, dos procedimentos da administração imperial, das mudanças dinásticas e até mesmo de aspectos culturais específicos, fortalece a hipótese de que o autor possuía contato direto com o ambiente descrito. A alternância entre o hebraico e o aramaico também reflete adequadamente o contexto multicultural em que Daniel viveu, sendo plenamente compatível com a realidade linguística do exílio na Babilônia. A partir do século XIX, a crítica histórica passou a defender uma hipótese bastante diferente. Muitos estudiosos propuseram que o livro teria sido composto durante o período da Revolta dos Macabeus, aproximadamente entre 167 a 164 a.C.
quase 4 séculos após a vida de Daniel. Segundo essa perspectiva, o autor utilizou Daniel como personagem literário para transmitir esperança ao povo judeu perseguido por Antíoco IV. Os argumentos apresentados incluem o caráter extremamente detalhado das profecias relativas aos impérios sucessivos, a presença de palavras de origem persa e grega e a interpretação de que determinadas profecias corresponderiam mais naturalmente aos acontecimentos do período helenístico. Em resposta, estudiosos conservadores argumentam que tais objeções não são conclusivas. Destacam que empréstimos linguísticos são compatíveis com o ambiente internacional da Babilônia e da Pérsia, que a arqueologia tem confirmado repetidamente diversos detalhes históricos anteriormente questionados e que a possibilidade de profecias preditivas não pode ser descartada simplesmente por pressupostos metodológicos. Além disso, a unidade literária temática e teológica da obra continua sendo um forte argumento em favor da tradição que identifica Daniel como seu autor principal, ainda que admita eventual organização editorial posterior na preservação do texto. Data de composição. A data de composição do livro depende diretamente da posição adotada quanto à autoria. A tradição judaica e cristã, acompanhada por muitos estudiosos contemporâneos, situa a composição durante o próprio período do exílio na Babilônia. Essa cronologia acompanha o desenvolvimento da vida de Daniel, desde sua deportação ainda jovem até as últimas visões registradas durante o reinado de Ciro. O livro fornece diversas indicações cronológicas precisas, mencionando sucessivamente os reinados de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Essas referências permitem acompanhar a progressão histórica da narrativa ao longo de aproximadamente 7 décadas. Caso Daniel tenha registrado suas experiências ao longo de sua vida e posteriormente organizado o material em sua forma final, a composição da obra pode ser situada com razoável segurança na segunda metade do século VI, encerrando-se provavelmente pouco antes de sua morte. Em contraste, a maioria da crítica histórica literária propõe que a redação final ocorreu durante a crise provocada pela perseguição religiosa promovida por Antíoco IV no século II a.C. Segundo essa interpretação, o livro teria sido escrito para fortalecer a resistência dos judeus diante da tentativa de helenização forçada conduzida pelo Império Seleucida. Os relatos dos primeiros 6 capítulos funcionariam como exemplos de fidelidade durante períodos de perseguição, enquanto as divisões apocalípticas dos capítulos 7 a 12 ofereceriam esperança de libertação. Os defensores dessa hipótese observam que as descrições relativas aos conflitos entre os reinos Seleucida e Ptolomaico apresentam extraordinário grau de precisão até a época de Antíoco IV, tornando-se menos específicas a partir desse momento. Para muitos críticos, isso indicaria que o autor escrevia retrospectivamente até determinado ponto e projetava expectativas futuras para os acontecimentos ainda não realizados.
Apesar da influência dessa proposta na pesquisa acadêmica contemporânea, ela permanece objeto de intenso debate. Muitos estudiosos argumentam que a própria natureza da literatura profética bíblica pressupõe a possibilidade de revelação antecipada de acontecimentos futuros. Além disso, descobertas arqueológicas realizadas ao longo do século XX contribuiriam para revisar diversas críticas anteriormente dirigidas ao livro. A existência histórica de personagens antes considerados lendários, como Belsazar, foi confirmada por inscrições cuneiformes, enquanto o conhecimento demonstrado pelo autor acerca da administração babilônica mostrou-se significativamente mais preciso do que muitos críticos inicialmente admitiam. Dessa forma, a discussão sobre a data permanece aberta. Seja qual for a posição adotada, há amplo consenso de que Daniel foi composto em um contexto de intensa crise política, religiosa e cultural, tendo como propósito fortalecer a confiança do povo de Deus na soberania divina sobre a história. Essa convicção constitui o eixo central de toda a obra e explica sua extraordinária influência tanto na tradição judaica quanto na cristã. Os destinatários. Os destinatários originais do livro foram, em primeiro lugar, os judeus que viviam sob o domínio de potências estrangeiras, especialmente aqueles que experimentaram o exílio na Babilônia, e as gerações que permaneceram dispersas durante os períodos persa e possivelmente helenístico. A deportação de parte da população de Judá para a Babilônia provocou uma profunda crise de identidade nacional e religiosa. O templo havia sido destruído. A monarquia davídica deixou de existir. E muitos israelitas questionavam se as promessas da aliança ainda permaneceriam válidas. É nesse contexto que Daniel apresenta uma poderosa resposta teológica. Deus continua governando soberanamente a história, mesmo quando seu povo vive sob domínio estrangeiro. O livro procura fortalecer a fé daqueles que enfrentavam a tentação do desânimo, da assimilação cultural e do abandono da identidade religiosa. Ao registrar Daniel e seus companheiros permanecendo fiéis em uma sociedade pagã, a obra oferece modelos concretos de perseverança, demonstrando que é possível viver em fidelidade à aliança, mesmo longe da terra prometida. Além de encorajar os exilados, o livro dirige-se às gerações posteriores da comunidade judaica, que continuaram enfrentando perseguições, pressões culturais e desafios políticos. A narrativa não se limita a registrar acontecimentos passados, mas apresenta princípios permanentes para a vida do povo de Deus em qualquer contexto de opressão. Os relatos da recusa dos jovens hebreus em contaminar-se com os alimentos da corte, da fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante da fornalha ardente e da perseverança de Daniel na oração, apesar do decreto real, ilustram situações em que a obediência a Deus entra em conflito direto com as exigências do poder político. Esses episódios ensinam que a fidelidade pode exigir sofrimento, mas jamais resulta em abandono por parte de Deus. A preservação miraculosa dos servos fiéis demonstra que a soberania divina
ultrapassa a autoridade dos maiores impérios da história. Ao mesmo tempo, os destinatários do livro ultrapassam amplamente os limites históricos do exílio judaico. A mensagem de Daniel possui caráter universal, dirigindo-se a todos aqueles que vivem em contextos onde valores religiosos entram em conflito com estruturas políticas, culturais ou ideológicas dominantes. O livro fala aos crentes que enfrentam perseguição, discriminação ou marginalização por causa de sua fé. Sua mensagem também alcança estudiosos da história, da escatologia e da teologia bíblica, pois oferece uma interpretação profundamente teológica dos acontecimentos políticos mundiais. Ao apresentar a sucessão dos grandes impérios como parte do plano soberano de Deus, o livro de Daniel convida seus leitores de todas as épocas a compreenderem que a história humana não é governada pelo acaso, nem pelo poder das nações, mas pela vontade de Deus que conduz todos os acontecimentos para o cumprimento de seus propósitos eternos. O propósito do livro. O propósito central do livro é afirmar de maneira inequívoca a soberania absoluta de Deus sobre toda a história humana. Desde os primeiros capítulos, o livro demonstra que reis, impérios e governantes exercem autoridade apenas dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Nabucodonosor, considerado um dos mais poderosos monarcas da antiguidade, aprende por meio de sua própria humilhação que Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Essa declaração resume um dos temas fundamentais da obra. Nenhum poder terreno é autônomo ou absoluto. Todos os reinos surgem, prosperam e desaparecem segundo o plano de Deus. Essa perspectiva oferece extraordinário conforto ao povo, demonstrando que mesmo períodos de sofrimento, perseguição e exílio permanecem sob o controle soberano de Deus. O livro de Daniel procura substituir o medo provocado pelos acontecimentos históricos pela confiança na sobrevivência divina. Outro propósito essencial do livro é incentivar a fidelidade em meio à perseguição e à pressão cultural. Daniel e seus companheiros vivem inseridos em uma sociedade altamente sofisticada, politicamente poderosa e religiosamente pagã. Apesar das inúmeras oportunidades de assimilação, eles permanecem comprometidos com sua identidade espiritual. A narrativa demonstra que a verdadeira fidelidade não depende das circunstâncias externas, mas da convicção interior de que Deus é digno de obediência acima de qualquer autoridade humana. Essa mensagem possui enorme relevância para comunidades que enfrentam contextos hostis à sua fé. O livro ensina que a santidade não exige isolamento da sociedade, mas firmeza de princípios dentro dela. Daniel serve na administração imperial, exerce elevada posição política e demonstra excelência profissional sem abrir mão de sua lealdade exclusiva a Deus. Dessa forma, o livro oferece um modelo equilibrado de participação na vida pública, acompanhada de absoluta fidelidade religiosa. O contexto histórico do livro. O contexto histórico abrange um dos períodos mais decisivos da história do Antigo Testamento. A transição do domínio do reino de Judá para o exílio na Babilônia
e posteriormente para o governo do Império Persa, o ministério de Daniel inicia-se durante a primeira deportação promovida por Nabucodonosor, em aproximadamente 605 a.C., quando jovens pertencentes à elite de Judá foram levados para a Babilônia a fim de serem educados segundo a cultura e a administração do império. Essa política fazia parte da estratégia babilônica de integrar povos conquistados ao serviço estatal, formando administradores leais ao governo imperial. Daniel e seus companheiros foram selecionados para esse treinamento por causa de sua origem nobre, inteligência e capacidade intelectual. Desde o início da narrativa, percebe-se a tensão entre a tentativa do império de assimilar culturalmente os jovens judeus e a firme decisão deles de preservarem sua identidade religiosa. O livro, portanto, nasce em um ambiente de deslocamento geográfico, pressão cultural e profunda crise espiritual para o povo da aliança. A queda definitiva de Jerusalém no ano 586 representou o ponto culminante dessa crise. A destruição do templo, da cidade e da monarquia davídica produziu questionamentos profundos acerca das promessas divinas. Muitos israelitas perguntavam se Deus havia abandonado seu povo ou se os deuses da Babilônia haviam demonstrado superioridade sobre o Deus dos israelitas. Daniel responde a essas inquietações afirmando que o exílio não representava uma derrota de Deus, mas a execução de seu justo julgamento sobre a infidelidade de Judá. Ao mesmo tempo, demonstra que o Deus de Israel continua governando, inclusive dentro da própria Babilônia. A sucessão de episódios envolvendo sonhos, milagres, livramentos e revelações proféticas evidencia que Deus permanece plenamente soberano, mesmo quando seu povo vive sob domínio estrangeiro. Essa interpretação teológica da história transforma o exílio de simples desastre em instrumento da disciplina divina e da preservação da esperança futura. Outro aspecto fundamental do contexto histórico é a sucessão dos grandes impérios mundiais apresentados no livro. Daniel viveu durante a transição entre o Império Babilônico e o domínio dos medos e persas, testemunhando mudanças políticas que alteraram profundamente o cenário internacional do Oriente. Suas visões, entretanto, ampliam essa perspectiva ao apresentar uma sequência de impérios que ultrapassa seu próprio tempo histórico e alcança acontecimentos futuros. Os reinos humanos aparecem como instrumentos temporários dentro do plano providencial de Deus, surgindo e desaparecendo conforme sua vontade soberana. Essa compreensão distingue Daniel de uma simples crônica política. O livro não pertence apenas a registrar acontecimentos históricos, mas interpretá-los à luz da soberania divina. A história universal torna-se palco da realização do propósito eterno de Deus, preparando o caminho para o estabelecimento definitivo de seu reino. Essa perspectiva histórica abrangente tornou Daniel uma das obras mais influentes da literatura apocalíptica judaica e cristã. A literatura do livro, a estrutura do livro de Daniel.
A estrutura literária do livro de Daniel é uma das mais cuidadosas e organizadas entre os livros do Antigo Testamento. De maneira geral, a obra pode ser dividida em duas grandes partes. A primeira, compreendendo os capítulos 1 a 6, que apresenta narrativas históricas sobre a vida de Daniel e de seus companheiros na corte da Babilônia e posteriormente na Pérsia. Esses relatos incluem episódios amplamente conhecidos como a recusa em consumir alimentos considerados impuros, a interpretação do sonho da grande estátua, a fornalha ardente, a humilhação de Nabucodonosor, a escrita na parede durante o banquete de Belsazar e o livramento de Daniel na corte dos leões. Essas narrativas possuem caráter exemplar, mostrando como a fidelidade de Deus pode ser preservada em meio às maiores pressões políticas e culturais. A segunda grande divisão abrange os capítulos 7 a 12. Possui natureza apocalíptica e profética. Nessa seção, o foco desloca-se das experiências públicas de Daniel para as revelações que ele próprio recebe por meio de sonhos, visões e encontros com mensageiros celestiais. Os símbolos tornam-se mais numerosos e complexos, incluindo animais monstruosos, chifres, tronos celestiais, livros abertos, batalhas espirituais e cronologias proféticas. Essas visões não abandonam a preocupação histórica presente nos primeiros capítulos, mas a ampliam, oferecendo uma interpretação abrangente do desenvolvimento dos impérios mundiais e do triunfo final do reino de Deus. A mudança de gênero literário não representa ruptura temática. Ao contrário, ambas as seções encontram unidade na afirmação da soberania divina sobre toda a história. Outro aspecto notável da estrutura literária do livro é sua organização bilíngue. Os capítulos 1 a 2 e 8 a 12 foram escritos em hebraico, enquanto a seção compreendida entre os capítulos 2 a 7 encontra-se em aramaico. Essa alternância linguística tem despertado intenso interesse entre os estudiosos. Muitos entendem que o aramaico, língua amplamente utilizada na administração internacional da época, foi empregado justamente nas seções voltadas para o destino das nações e dos impérios mundiais, enquanto o hebraico foi reservado às partes mais diretamente relacionadas ao povo da aliança e às promessas de Deus para Israel. Além disso, diversos pesquisadores identificam nos capítulos 2 a 7 uma estrutura concêntrica, ou seja, um quiasmo, em que temas paralelos se correspondem de maneira cuidadosamente planejada. Os sonhos sobre impérios, os juízos sobre reis soberbos e os relatos de livramento. Essa organização demonstra elevado refinamento literário e evidência de que Daniel não é uma simples coleção de histórias independentes, mas uma obra cuidadosamente construída para comunicar sua mensagem teológica de forma unificada e progressiva. A teologia do livro de Daniel. A teologia do livro está fundamentada na soberania absoluta de Deus sobre toda a história. Esse é o eixo central em torno do qual todas as narrativas e visões se desenvolvem.
Diferentemente das concepções políticas predominantes no Antigo Oriente, nas quais os grandes impérios eram considerados resultado exclusivo da força militar ou da habilidade administrativa de seus governantes, o livro de Daniel afirma que todos os reinos existem apenas porque Deus assim o permite. Reis são levantados e depostos conforme a vontade divina. E nenhum poder terreno possui autonomia diante de Deus. Essa verdade é repetidamente enfatizada ao longo do livro. Nabucodonosor aprende, após sua humilhação, que Deus tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. A interpretação da grande estátua do capítulo 2, a visão dos 4 animais do capítulo 7 e as profecias posteriores demonstram que toda a sucessão dos impérios mundiais está absolutamente subordinada ao plano soberano de Deus. Outro tema teológico de enorme relevância é a fidelidade da aliança e a santidade do povo de Deus em meio a uma cultura pagã. Daniel apresenta um modelo extraordinário de vida piedosa em um ambiente completamente hostil à fé israelita. O profeta e seus companheiros recusam comprometer seus princípios, mesmo quando isso coloca em risco suas carreiras, sua liberdade e até mesmo vidas. A narrativa demonstra que a verdadeira espiritualidade não depende da existência do templo, da terra prometida ou da estabilidade política, mas da comunhão permanente com Deus. Um terceiro aspecto fundamental da teologia do livro é sua escatologia profundamente desenvolvida. Poucos livros do Antigo Testamento apresentam uma visão tão abrangente da consumação da história. As visões do capítulo 7 introduzem a figura gloriosa do Filho do Homem, que recebe domínio eterno do Ancião de Dias, estabelecendo um reino que jamais será destruído. Nos capítulos finais, surgem temas como a grande tribulação, a ressurreição dos mortos, o julgamento final, a recompensa dos justos e a derrota definitiva das forças do mal. Essas revelações exerceram influência decisiva sobre o desenvolvimento da literatura apocalíptica judaica e, posteriormente, sobre a teologia do Novo Testamento. A esperança escatológica preservada por Daniel não constitui mera curiosidade acerca do futuro, mas fundamento para a perseverança presente. Principais dificuldades interpretativas. Uma das maiores dificuldades interpretativas do livro envolve precisamente sua autoria e data de composição. Como vimos anteriormente, a tradição judaico-cristã atribui a obra ao próprio Daniel no século VI a.C., enquanto grande parte da crítica moderna propõe uma composição durante o século II a.C., no contexto da perseguição promovida por Antíoco IV. Essa divergência influencia praticamente todas as demais interpretações do livro, especialmente aquelas relacionadas ao caráter das profecias. Caso a autoria tradicional seja aceita, as visões representam profecias genuinamente preditivas que antecipam acontecimentos históricos futuros. Caso se adote a hipótese mais recente, muitas dessas passagens seriam comprometidas
como descrições retrospectivas apresentadas em forma profética. Outra dificuldade significativa refere-se à interpretação das visões apocalípticas e de seus numerosos símbolos. Os 4 animais, os chifres, o pequeno chifre, as 70 semanas, o carneiro, o bode, o rei do norte e o reino do sul, os períodos cronológicos, simbólicos e diversos outros elementos têm recebido interpretações bastante variadas ao longo da história da exegese. As escolas preteristas, historicistas, futuristas e idealistas oferecem diferentes formas de compreender essas profecias. O livro de Daniel permanece extraordinariamente relevante para os dias atuais, porque oferece uma das mais profundas reflexões bíblicas sobre a relação entre a fé e a sociedade, entre a fidelidade de Deus e a participação na vida pública, entre o sofrimento presente e a esperança futura. Em uma época marcada por rápidas transformações culturais, pressões ideológicas, perseguições religiosas em diversas partes do mundo e crescente instabilidade política, Daniel continua ensinando que o povo de Deus pode viver com integridade sem se conformar aos valores contrários à vontade de Deus. Sua mensagem reafirma que nenhum governo, sistema político, ideologia ou poder econômico possui domínio absoluto sobre a história, pois todos permanecem subordinados à soberania de Deus. Ao mesmo tempo, sua presença escatológica fortalece os crentes a preservarem em meio às adversidades, confiando que o reino de Deus prevalecerá definitivamente sobre todos os reinos humanos. Por essas razões, o livro de Daniel continua sendo uma das obras mais influentes e teologicamente profundas das Escrituras, exercendo fundamentos sólidos para a fé,